Quero dar boas-vindas a todos que estão conosco nesta manhã. Jorginho, que bom te ver, rapaz. Nesse primeiro domingo, que alegria, que alegria. Todos vocês que estão conosco, está uma boa escola dominical para o primeiro domingo do ano, com chuva, está uma maravilha, não é isso? Você que nos assiste em casa, que Deus esteja te abençoando, ou em outro momento, que Deus esteja abençoando a sua vida. Sejam todos bem-vindos. Irmãos, nós falamos no domingo passado, no último domingo de dezembro de 2024, sobre o tema lugar de oração. E nós não terminamos esse tema, mas se faz necessário também a gente ampliar esse tema nesta manhã, senão ele ficaria um pouquinho pequeno para nós estudarmos, não é isso? Mas não se preocupe que no horário devido, todos estarão retornando para casa, ou seja, à meia-noite todo mundo estará em casa tranquilamente. A primeira pegadinha do ano, graças a Deus. Aí aqueles dizem assim, posso ouvir um amém? Ninguém fala amém nessa hora, né? Fala misericórdia, né? A palavra mais certa aí seria assim, misericórdia, pastor, até meia-noite não, hoje não dá. Mas nós teremos nossos momentos aqui, dentro do horário previsto, e vamos falar do que Deus colocou no nosso coração. Só fazendo assim uma recapitulação do que falamos domingo passado. Falamos do lugar de oração como espaço de encontro com Deus, é necessário termos esse espaço, no lugar de oração. Falamos do lugar de oração como um lugar de purificação e santificação, precisamos disso. Citamos ali aquele exemplo de Isaías, que primeiro é purificado, confessa os seus pecados, é purificado com a brasa viva do altar, e depois ele é vocacionado, chamado para falar de Deus, profetizar, ser profeta. Então, se temos que anunciar, ou falar ou pregar, o processo inicial é esse, é um processo de arrependimento e um processo de santificação. Lembre-se disso, irmãos, por favor. Primeira aula, primeira EBD 2025. Se queremos operar com poder e graça, conforme a vontade de Deus, o processo é esse, arrependimento primeiro, santificação, aí vocação. Não há vocação sem arrependimento de pecados. Não há vocação sem santificação. Para que sejamos usados por Deus, o arrependimento precisa acontecer. A santificação precisa estar presente, para que sejamos vocacionados e sejamos eficientes nas obras do Senhor. Eu assisti o culto aqui da nossa virada, não foi uma virada, mas foi um culto de gratidão, muito bom, graças a Deus, tivemos um dezembro abençoado, e assisti vários outros cultos de virada, a posteriori, claro que não dá para assistir simultaneamente, até porque eu também estava pregando neste horário, lá na família, no Rio de Janeiro. Mas depois, na madrugada, durante esses dias, fui ver o que pude assistir a posteriori de algumas mensagens, algumas viradas especiais que tiveram por aí. Irmãos, eu ouvi muitas coisas assim, este ano 2025, Deus vai abrir a porta, você vai ter muito mais do que recebeu este ano, as portas vão se abrir, eu declaro que o Brasil é de Jesus, eu declaro bênção na sua vida, eu declaro prosperidade na sua vida, eu declaro cura na sua vida, declaro que o Brasil vai mudar. Ai, meu Deus do céu, que coisa. Eu não vi em nenhum momento ninguém dizer assim, olha, meus irmãos, igreja do Deus vivo, arrependa-se dos seus pecados. Arrependa dos seus pecados. Teve uma virada em São Paulo que foi prometido avivamento, com antecedência. Eu nunca vi isso na história. A não ser Jesus quando falou para esperar um pouquinho até que descesse sobre vós o Espírito Santo. Que ninguém tinha noção do que seria, só Deus. Hoje nós sabemos porque a Bíblia relata. Não ouvir um sermão desafiando o povo de Deus a ir para o pó e se arrepender dos seus pecados. Se eu pudesse dar um tema este ano, eu daria um tema desafiador. O tema, o ano do arrependimento. Nós estamos vivendo uma aberração teológica nesses dias.
E o povo está indo como manada cega, surda, sem perceber que o labirinto, o abismo já está bem próximo. E eles estão indo cegamente, surdos, a um penhasco da destruição, buscando prosperidade e acreditando nos homens que usam do púlpito para prometer o que eles não têm em suas mãos. Não fomos comissionados para fazer ninguém prosperar. Não fomos comissionados para curar. Nós fomos comissionados para pregar a palavra como ela deve ser pregada. Aí o exercício da fé, conforme a graça, a multigraça do Deus que eu creio, vai operando na sua vida conforme a sua necessidade e vontade de Deus. Não está nas minhas mãos declarar a sua vitória. A sua vitória, creio eu, por aqueles que creem, que já foi declarada por aquele que pode declarar, Jesus. E a nossa caminhada é uma caminhada de fé, de arrependimento, sabendo que todas as coisas necessárias para a nossa existência já está pronta. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, já está pronta diante de nós. Deus não vai acordar amanhã e vai fazer, não, já está pronto, desde a fundação. Então nós estamos vivendo uma época complexa de púlpito. E parece que arrependimento não faz mais parte da caminhada cristã. O que faz parte é a comodidade da vida cristã. O que te agrada, o que te faz feliz por este momento. E não aquilo que te constrange, que confronta o eu, a minha vontade, com a vontade de Deus. Então, cuidado com isso aí. Não foram poucos momentos de pregações que levava as pessoas a acreditar que este ano vai ser infinitamente melhor do que o ano que vem. Tomara a Deus que seja. Mas não é isso que nós fomos comissionados para pregar. Fala, Maria. Então, só que se nós não for gerado em nós o arrependimento para que possamos pagar o preço nesta vida, não teremos outra vida para pagar o preço para o arrependimento. O preço do arrependimento é para esta vida, seja ele qual for, na medida exata de cada um de nós. Sem arrependimento, irmãos, o que a Bíblia diz? Não há salvação. E só há arrependimento por ouvir a palavra. E a palavra pregada com fidelidade, sem medo. Nós estamos vivendo uma época de querer agradar os seres humanos e desagradar a Deus. É mais fácil desagradar a Deus do que o ser humano. Talvez seja por causa daquela mística de que o ser humano eu consigo ver e me relacionar diretamente. Deus eu não vejo. Eu preciso perceber. Então, o meu temor a Deus está longe do meu temor daquele que eu consigo ver. Só que essa regra está invertida. Nós precisamos ter o temor a Deus, exclusivamente a Deus e não aos homens. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Vamos ler a Bíblia. Temos um desafio de ler a Bíblia este ano. Então, vamos lá. Vamos ler. Que este ano ninguém vos engane. As ovelhas aqui da IPB da Glória sabem disso. Se não houver arrependimento, irmãos, é vão o seu trabalho na igreja. De nada serve. Se não houver arrependimento de pecados. Então, Isaías experimentou isso. Primeiro, sou homem de lábios impuros. Vem Deus, purifica. A quem enviarei? Opa, eu aqui, envia-me a mim. Então vai, Isaías, seja profeta. Mas primeiro ele passou por um arrependimento e purificação. É assim que tem que ser. Depois falamos que o lugar de oração é um lugar de intercessão.
Timóteo diz isso, capítulo 1 Timóteo 2:1, antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões de ações de graça por todos os homens. Jesus fez isso por nós. A igreja precisa recuperar essa tradição, esse ensinamento do mestre, de termos momentos de orar em favor do próximo, seja ele qual for. Precisamos orar. Nós temos a nossa lista de pedidos pessoais que você precisa ter e colocar diante do Senhor, mas você não pode esquecer do próximo. A igreja primitiva se reunia para orar em favor das necessidades dos irmãos. Se você for lá em Atos 12:5, você vai ver isso. Aqui nós temos esse lugar de oração às terça-feira à noite, pela manhã às 6h30. Falamos que nós planejamos igreja para ficar fechada, a igreja tinha que ser planejada para ficar aberta, para ser lugar de oração, casa de oração. Nós temos que recuperar o hábito de passar pela igreja em algum momento do dia ou da noite, parar aqui para orar, você e Deus, neste lugar. Você precisa recuperar algum lugar, algum espaço da sua casa, dizer que aqui é um lugar preparado, santificado para a oração. Só quem entra aqui vai orar, vai encontrar com Deus e não fazer outra coisa. Você precisa ter esse lugar. E Jesus nos ensina a orar pelo próximo, até, acredite, pelos inimigos. Tem como colocar Mateus 5:44? Esse é desafiador. E aí eu pergunto à igreja que deseja o avivamento, que deseja ser uma igreja de oração. Temos feito isso? Eu, porém, vos digo, amai os vossos, e o quê? E aí? Nós oramos pelos enfermos, oramos pelos irmãos e irmãs, oramos pelas necessidades de uns de outros, pelas questões das igrejas, né? E os inimigos? Esses dias eu fui surpreendido pelo meu filho, perguntando sobre o diabo e seus anjos, se a gente tinha que orar por eles. Eu acho que ele ouviu alguma palestra de orar pelos inimigos, ele entendeu que até o diabo a gente tinha que orar por eles. Aí eu fui abri a Bíblia e cheguei para o meu filho e falei assim, não, aqui não, meu irmão. Aqui não, meu filho. Infelizmente, usei essa palavra, infelizmente, toda oração direcionada para que Satanás e os demônios, né, os anjos decaídos, sejam salvos, é em vão. Não ore mais por eles. Ore pelos seus inimigos visíveis. Quem é? Um coleguinha na escola que está te maltratando, fazendo bullying com você. Né, o técnico de futebol que não escala você para jogar de jeito nenhum. Ora por ele. Ore por todas as pessoas. Mas Satanás não foi nos dado esse direito de orar, de interceder, porque eles já foram condenados. Não há mais o que fazer por eles, já estão condenados, né? E assim foi a nossa explicação. Então, gostei da pergunta dele, porque às vezes fala assim, orai pelos vossos inimigos. Então, alguém não muito avisado, não para dizer, tem um inimigo que você não pode orar. Né? O inimigo número 1, esse você não pode orar mais, acabou. Não tem mais oração para Satanás. É ele Deus, deixa lá. Agora, todos esses inimigos visíveis, entre aspas, aqueles que vos perseguem, é alvo da nossa oração. Se queremos colocar a nossa forma de orar, o conteúdo de oração em dia, conforme as Escrituras. O lugar de oração nos une com o corpo de Cristo para intercedermos uns pelos outros. Então, seja em nossa casa ou na igreja, devemos priorizar a intercessão em nossos corações, orar por eles, demonstrando amor e cuidados um pelos outros. A oração é um sentimento de cuidado, de zelo para com o próximo, independente de quem seja esse próximo. Deixa que Deus atue no coração dele. Falamos que o lugar de oração como um lugar de poder e avivamento, e talvez o lugar mais conhecido à luz das Escrituras é o texto desta manhã, Atos 4:31, você coloca para nós, por favor? Que nós vamos entrar no tema de hoje, lugar de oração, e este lugar que foi balançado, né? As suas estruturas literalmente foi balançada quando o povo se reuniu. Vamos ler junto? Atos 4:31, talvez o lugar mais famoso à luz das Escrituras, de um encontro da igreja em oração, né? Juntos ali orando e algo tremendo aconteceu. Vamos ler juntos? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo
e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Pode deixar o versículo aí. Olha lá, tendo eles orado, então estavam orando, eles, então no mínimo 2 estavam orando ali, no mínimo, mas tinha mais gente. Nesta oração tremeu o lugar onde estavam reunidos, literalmente, né? A estrutura, as colunas foram abaladas. Algo aconteceu de extraordinário, sobrenatural. O sobrenatural de Deus veio à terra, o próprio Deus retorna à terra. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Inaugura este lugar de oração precioso, que é o nosso coração, morada do Espírito Santo, casa do Espírito Santo, que é o nosso coração. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com uma finalidade, com um objetivo. Veja bem, irmãos. Olha como nós, nos dias de hoje, estamos invertendo a ordem das coisas quando pregamos e quando pensamos na ação do Espírito Santo. Leia comigo o finalzinho. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e faziam o quê? Então, sem a ação do Espírito Santo, não há como anunciar. E o primeiro objetivo pelo qual o Espírito Santo de Deus veio sobre nós é para anunciar a palavra de Deus, revelar as Escrituras. Hoje, nós usamos o Espírito Santo de várias formas e excluímos a palavra, o pregar a palavra, o anunciar a palavra. Isso precisa ser visto em nosso coração. O Espírito Santo de Deus foi enviado para que a palavra de Deus fosse presenciada, ouvida até os confins da terra. O Espírito Santo veio como esse instrumento gerador desta verdade em nossos corações, para que a igreja leve essa mensagem a todos os lugares. Então, quando eles oraram ali, algo novo, sobrenatural aconteceu. E isso aconteceu nesse particular de oração. De oração. E todas as vezes, como nós vimos domingo passado, os acontecimentos de avivamentos, nós trouxemos aqui uma lista de avivamento através do tempo, deram o início, o pontapé inicial dessa manifestação do sobrenatural, acontece em um momento de oração, em um grupo orando. E ali o foco é a palavra. O que acontece é arrependimento e confissões de pecados. E aí o sobrenatural começa a acontecer sobre as pessoas. Há quebrantamento, há salvação. Há o chamado missionário. A Igreja Presbiteriana do Brasil aconteceu aqui no Brasil, porque Ashwin Green Simon, após uma experiência com Deus, no momento de avivamento, ele é comissionado diretamente por Deus a vir ao Brasil e evangelizar os brasileiros. Nossa história é linda. A base da nossa história é linda, é uma base permanente, bíblica. E que isso precisa ser revisto. Não é antiquado, não é ultrapassado, não é uma receita velha, vencida. Não. Ela é atual, ela é presente, com a ação plena do Espírito Santo em nós. Mas passa por este momento de lugar de oração. Passa por este momento de nós nos posicionarmos diante de Deus em arrependimento, para sermos purificados, e assim termos diante de Deus, com a graça de Deus, a autoridade do Espírito Santo, para que vidas sejam salvas. Vidas sejam salvas. Ouço muitas pessoas declarar cura, prosperidades, mas não ouço ninguém falar de salvação, de arrependimento de pecados. Então nós precisamos rever isso. Vamos clamar sim por um avivamento em nossas vidas. Vamos clamar sim por um avivamento em nossas famílias. Deve ser muito triste, irmãos, nós olharmos para os nossos entes queridos e ter assim dúvidas se vamos nos encontrar nos céus. Nesse final de ano nós tivemos uma conversa com uma pessoa que eu achava que ela tinha assim, um conhecimento bíblico extraordinário. Ela domina bem o grego, o hebraico, mas domina mesmo, literalmente, o inglês, domina o espanhol, enfim. Crente a vida inteira.
E ela andava triste, porque ela não tinha convicção de que a pessoa que mais ela amava, que é a sua mãe, que faleceu um ano atrás, serva do Senhor, ela não tinha dúvida da salvação da mãe nem dela, mas andava triste porque não iria mais reconhecer a sua mãe. Essa era a sua dúvida. E ela chegou para mim e falou assim: mas eu fiquei tão feliz, eu estou tão feliz, eu estou tão feliz. Eu falei assim: por quê, meu? Porque depois de ouvir um sermão do pastor Hernandes Dias Lopes, eu fiquei tão aliviada que eu vou reconhecer minha mãe no céu. Eu falei: você tinha dúvida disso? Eu tinha dúvida disso. Eu falei: você só não vai reconhecer quem foi para o inferno. Porque o céu não é lugar de lembrança de coisas ruins. Mas quem foi para o céu, você vai reconhecer sim. É a alegria, o encontro do povo santo. Não tem lógica você ter aqui o corpo de Cristo presente, visível, e no céu você ficar individualizado, sem saber quem é quem. Você vai ter aqueles momentos, sim, de encontro com os seus. Não vai lembrar se você tem algum ente querido que está no inferno. Isso não vai vir na sua cabeça, né? Não vai vir. Eu até brinquei com ela, eu, pastor Arildo, eu penso sempre assim em relação ao céu e ao inferno. Eu acho que eu já falei isso aqui, que o inferno tem uma janela para o céu. Mas o céu não tem janela para o inferno. Eu penso assim, na minha simplicidade, né? Na minha ignorância, eu penso assim. Porque quando eu olho aquela ilustração do Senhor Jesus, do rico e do Lázaro, é claro, mas é muito clara a narrativa do Senhor Jesus. Parece que alguém que está no inferno está conversando com alguém que está liderando o céu, que é Abraão. Mas quem está no seio de Abraão não está nem aí para quem está no inferno, mas quem está no inferno está extremamente ali olhando e contemplando quem está com Abraão. E Abraão está dominando o inferno. Não, você não sai mais daí não, aí acabou para você. Você fica aí e acabou. E lá embaixo tem os profetas, se vira. A mesma oportunidade que foi lhe dada está sendo dada aos seus parentes lá embaixo. Não estou sendo egoísta. Ah, mas se alguém daqui... Não, daqui ninguém vai lá. Mas Chico Xavier que resolve o problema de quem já morreu, em relação para quem está vivo. Não vai resolver. À luz das Escrituras, não tem como resolver. Então eu penso assim no céu. Então, se nós estamos aqui, precisamos fazer da nossa casa uma casa de oração, avivar, pedir ao Senhor que haja arrependimento da nossa casa, conversão dentro dos nossos lares, para que nossos entes queridos cheguem aos céus. Não pense que no final vai dar tudo certo se não houver arrependimento. Estão tentando inculcar isso na sua cabeça. A hipergraça. Eu tenho avisado essa igreja, não entre nessa narrativa. É difícil caminhar pregando a palavra? É sim, é muito. O caminho é muito estreito. É penoso. Chega no final do ano cansado, às vezes assim moído. E você olha para trás e fala assim: Senhor, parece que não fiz nada. Mas é esse o caminho que nos leva à presença de Deus. É este caminho que vai fazer com que nós encontremos com todos os santos e todos os tempos no céu. Não é outro caminho. Então vamos orar para que as nossas famílias e igreja comecem a viver essa experiência com Deus. E quando nós chegamos no texto que nós acabamos de ler, o lugar onde estavam reunidos, né? Tremeu, o texto diz assim, de Atos, Lucas escrevendo, diz assim: tremeu o lugar onde estavam reunidos. Então nós vamos ver que essa passagem de Atos 4:31 descreve um momento marcante na igreja primitiva. É um momento real, verdadeiro, irmãos, que aconteceu. Não é fictício, não é uma narrativa de novela. E ali eles viviam um momento de ameaça, viviam um momento de perseguição. E ali, naquele momento de extrema dificuldade, os cristãos estavam reunidos. E acredite, antes da manifestação do Espírito Santo. Eles estavam ali reunidos pela fé, crendo na promessa do Senhor Jesus, que eles deveriam permanecer ali em oração, permanecer em Jerusalém, até que o Espírito Santo, ou seja, o Pentecoste, acontecesse na vida deles.
Eles ainda não estavam cheios do Espírito Santo, mas já estavam ali crendo nessa promessa. Então estavam reunidos ali em oração, aguardando. E é o que a igreja precisa ter. Hoje nós temos o Espírito Santo e temos uma promessa da volta de Cristo. Nós precisamos permanecer em oração, agora, cheio do Espírito Santo, aguardando essa grande manifestação dos céus, que é a volta do Senhor Jesus. Isso precisa ser pregado, vivenciado. E se vamos em 2025 viver dificuldades, se vamos viver ameaças, a igreja precisa se reunir em oração. Este é o caminho da graça. Reunião de oração. Eu não digo como segredo, porque esse segredo já foi revelado nas Escrituras. Vigiar e orar sem cessar. Jesus ensinou a orar, os discípulos ficaram preocupados com isso, perguntou, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou a orar, Jesus viveu em oração, a igreja vivia em oração. E nós precisamos recuperar essa prática santa, perfeita, agradável, que faz com que os lugares sejam abalados e que faz com que as estruturas pecaminosas de corações sejam derretidas, vencidas, destruídas, pelo poder da oração, pela ação plena do Espírito Santo. Se a igreja se reunir para orar, estruturas vão balançar. Pecados praticados ao longo do tempo serão esquecidos. Pecados que nos afastam da comunhão com Deus serão perdoados. E através da oração vamos experimentar a manifestação poderosa da presença de Deus. Creio que nós precisamos disso nesses dias, irmãos. Tempos difíceis estamos vivendo. E creio que vamos viver outros tempos difíceis. Mas nós já temos uma orientação bíblica para viver isso. É a oração. É a oração. E a oração nós precisamos começar a desenvolver. Primeiro individualmente, como já falamos. Ter o nosso lugar de oração na nossa casa. Orar em nossa casa. Para que depois possamos chegar na casa de Deus e orarmos uns com os outros, uns pelos outros. Quem ora é atraído por quem ora. Quem ora é atraído por um lugar de oração. Ele se aproxima deste lugar. Como uma pessoa sedenta, faminta, que precisa se fortalecer para continuar a caminhada. E esse texto nos ensina sobre a centralidade da oração. Quando você percebe a centralidade da oração, e quando isto é praticado, acontece o poder do Espírito Santo, que nós chamamos hoje de avivamento. E aí a igreja é preparada para as missões mais difíceis, mais complexas, anunciar a palavra de Deus. Anunciar a palavra de Deus. E anunciar de forma eficaz. Onde as pessoas se arrependem, choram, lamentam e abraçam o Senhor Jesus como única motivação agora de vida. Então, quando nós lemos esse texto, irmãos, não vai gerar em nosso coração, e não pode ser gerado em nosso coração, nenhuma desculpa por não orarmos, porque a igreja, o contexto da igreja naquele momento, era um contexto de perseguição. Eram os desafios ali que a igreja primitiva enfrentava. Então não vai haver em nós uma desculpa diante de Deus, falar assim, nossa, mas na época eu não ia na oração, ou não orava em casa, porque a vida era agitada, era difícil, nós estávamos sendo muito perseguidos, a dificuldade era tremenda, muitas coisas para fazer. A igreja primitiva não era diferente. E vivia perseguidos. Mas encontrava tempo para orar, se ajuntar para orar. Quando criança, muito tempo, eu não lembro mais a música toda não, né? Mas tinha um corinho de criança, que nós cantávamos assim em relação à escola dominical, a EBD, que dizia assim, se você não vai, não impeça a mim, se você não vai, não impeça a mim,
Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Você olha lá, convida as pessoas, fala com as pessoas, não quer ir? Não, então fica aí para o inferno, porque a minha caminhada é para Canaã. Mesmo que eu tenha que atravessar o deserto, mesmo que eu tenha que atravessar um Jordão, a minha caminhada é para Canaã. E você precisa deixar isso bem claro na sua casa para as pessoas. Não há desculpas, irmãos. Quando pastoreava a primeira igreja que nós pastoreamos lá em 97, por aí, não sei precisar o ano, aí nós tivemos um acontecimento na igreja que me fez refletir, até hoje eu reflito sobre isso. Nós marcamos um piquenique com a igreja, e o ônibus chegou lá, na hora certa, todo mundo chegou, e chegou uma mãe, parou na frente do ônibus e falou assim: o ônibus não pode sair. Fui conversar com ela: por que, irmã, não pode sair? Está todo mundo aqui. Não, porque o meu filho ainda está dormindo e eu não posso acordar ele. Falei: como é que é? Seu filho está dormindo, a senhora quer ir, quer levar o seu filho, mas a senhora não quer acordar ele. Todas as outras crianças estão acordadas, todo mundo está acordado, mas seu filho está dormindo? Minha irmã, desculpa, mas infelizmente vou te dar 10 minutos para você acordar o seu filho e trazer. Morava pertinho. Se a senhora não chegar aqui em 10 minutos, é o tempo da minha misericórdia para a senhora. O ônibus vai sair. Até em respeito a quem já está aqui. E aquilo a vida inteira foi no meu coração. Hoje, por exemplo, Daniel, 13 anos, está lá dormindo. Eu acordo, a primeira coisa, irmão, bora, garota. Suzy não veio hoje porque deu um jeito no braço, está com dor para tudo quanto é lado. Não sei o que ela arrumou lá. Mas, bora. Assim foi com a Rebeca. Hoje a Rebeca não está por motivo de trabalho. Mas era assim. Dormiu meia-noite? Problema. Vai acordar cedo para ir para a igreja. Eu não levo esse pecado comigo. Não levo. Vem arrastando. Mas vem. Com 13 anos ainda me obedece. Pode ser que com 14 eu não consiga mais. Mas enquanto eu puder bater no pezinho dele com muita calma, fazer: filhinho, levanta, hora da escola dominical. Aliás, essa máxima já é precedida antes à noite. Olha, Daniel, estou indo dormir. Você vai dormir. 10 horas, vai dormir. Porque se você me tapear, não tem problema. Amanhã você acorda para ir para a igreja. Não importa. Eu não levo esse pecado comigo, essa omissão comigo. Meio de semana, a mesma coisa. Pai, tem treino na escola? Não, primeiro a igreja, reunião de oração é na igreja. Ela tem que vir aqui orar. Vem comigo. Ensinar o filho é andar no caminho com ele, e não mandar ele para o caminho ou deixar ele fora do caminho e você vir sozinho. Se a minha carne com 60 anos é fraca, imagina a carne de um adolescente. Eu, com toda a minha experiência de vida, ainda sou fraco. Imagina a carne de um adolescente dessa fase. É mais degradante do que a nossa. Você pode ter certeza. Muito mais. Então nós temos que ver isso. Então eles estavam ali reunidos com dificuldades. A oração é a resposta que eles tiveram para os problemas. Ao invés de temerem os crentes, eles oraram junto, reconhecendo a soberania de Deus. Se nós vamos ver isso lá em Atos 4, 24 a 30, é um texto grande, pode colocar, mas não vamos ler todos não. Eles vão, ao invés de ficarem temendo, eles vão reconhecer a soberania de Deus. Olha lá, que está escrito lá para nós. E ouvindo isso, unânime levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Versículo 25. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos, imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, as autoridades juntaram uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes, o Pôncio Pilato, com gentios e gente de Israel. Vamos até o 30 para encerrar. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, concede-nos aos teus servos, que anuncie com toda intrepidez a tua palavra. E fecha assim o versículo 30. Enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Primeiro, nos ajude a pregar.
depois o Senhor cura o povo. Quando eu olho para esse texto, eu penso assim, eu já fiz essa pergunta aqui, se não fiz, vou fazer. Por que que nós queremos ser curados de enfermidades? Você está enfermo. Igreja, ora por mim que eu quero a cura. Você ora e o Senhor me dá a cura. Por que que você quer a cura? Hã? É que eu não estou entendendo. Fala. Se ficarmos doentes, como vamos pregar? Boa, gostei dessa saída aí, dona Luzia. Muito boa. Se ficarmos doentes, como vamos pregar? Boa. Alguém quer falar mais alguma coisa? Por que queremos ser curados? Hã? Volta aquele versículo anterior, 29. Olha só a coisa. Hã? Era assim, ó. Olha só, depois daquela perseguição que nós vimos lá atrás, Pôncio Pilatos, tudo, os discípulos na oração, e na sua oração, que isso aí é uma oração, é a oração da igreja, ele fala, agora, Senhor, olha para as suas ameaças que o povo está fazendo na igreja, e concede aos teus servos, a nós, igreja, você e eu, que anuncie com toda a intrepidez o que? A tua palavra. Ponto. Primeiro nos concede o direito de pregar a palavra, mesmo em tempo de ameaça e dificuldade, seja ela qual for. Aí olha o versículo segundo, o 30, olha como encerra. Enquanto nós estamos pregando o Senhor, enquanto nós estamos com intrepidez pregando o Senhor, estende as tuas mãos conforme a tua vontade, né? Para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Prioridade, pregar, anunciar com intrepidez, independente das dificuldades, para que depois aconteçam os milagres. 31, ele puxou o 31. Tendo eles orado, aí chega o texto, né? Tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciava a palavra de Deus, atendeu o pedido. Não é isso? Olha que benção. Obrigado aí, meu irmão. Isso que é um cabra técnico ali, né? Está lá à frente. O pedido foi ouvido. Qual foi o pedido que eles fizeram, irmãos? Para eles curarem? Eles pediram para curar alguém? O que eles pediram? Mediante as perseguições, que eles pudessem pregar, que Deus pudesse agir através deles para que eles pudessem pregar. E aí, enquanto eles estivessem pregando, anunciando, Deus pudesse operar os milagres, que isso vem de Deus. Aí, de imediato, Deus falou assim, é assim que eu gosto. É assim que eu quero o meu povo. Concedeu a eles, ficaram cheios do Espírito Santo e pregaram a palavra com intrepidez, em meio às dificuldades. Como que nós vamos pregar, irmãos, com esta coragem, intrepidez, sem a oração? Como que Deus vai operar milagres verdadeiros e sinceros numa comunidade se nós não estamos pregando a palavra com intrepidez? Cuidado com as manifestações demoníacas, elas existem. Cuidado com as manifestações demoníacas, elas existem. Como podemos pregar com intrepidez e abalar as estruturas dos nossos corações, de corações de alguém, se não oramos, se não pedimos ao Senhor, nos ajude a pregar com intrepidez. Aí sim, Deus, quando nós estivermos pregando aquilo que interessa ao Senhor, ao povo, aí o Senhor pode operar os milagres. Estenda tuas mãos para que haja cura. Veja bem, eles não falam assim, nós vamos estender a nossa mão para que haja cura. Ele fala, Senhor, Tu estende as Tuas mãos. É Ele que sabe aonde Ele vai curar e vai operar, conforme a livre graça e vontade de Deus, não eu. Isso é automático, irmãos. Precisamos da oração. Então, a resposta é a oração. Diante de desafio e oposição, a igreja de Cristo deve recorrer à oração, confiando na soberania de Deus em seu plano perfeito. Por que tremeu o lugar?
porque a presença de Deus se fez. É impossível conter. Algo acontece, irmãos. O sobrenatural acontece. E como é que foi isso? O tremor do lugar, irmãos, simbolizava ali uma presença poderosa entre eles. Eu traduzo isso, um sinal visível. Um sinal visível e sensível da presença de Deus. Não foi um fenômeno externo, não. Mais do que o tremor físico, o verdadeiro impacto foi o enchimento do Espírito Santo que renovou a coragem dos discípulos para pregar. É o que nós estamos precisando em 2025. Esta manifestação do sobrenatural de Deus para tremer os nossos corações, abalar as nossas estruturas e nos encorajar, irmãos, para pregar a palavra. Nós precisamos deste abalo espiritual em nosso coração. Que seja visível e perceptível. Que este encontro nosso com o Espírito Santo de Deus este ano, através das orações, venha mexer com as nossas estruturas de tal ponto que nós não sejamos o mesmo amanhã. Que sejamos diferentes. Porque é possível aos que creem. Igreja do Deus vivo. Deus quer que o seu povo pregue. Mas antes de pregar, irmãos, vamos nos juntar, nos unir em oração. Primeiro, para terminar, faça da sua casa uma casa de oração. Comece a abalar as estruturas da tua casa em primeiro lugar. Venha à casa do Senhor para orar. Incentive as pessoas a vir orar. Crianças, jovens, adolescentes, todos nós. Não abra mão deste momento de oração. Nós temos aqui de segunda a sexta de manhã e temos às terça-feira à noite. Mas temos gente na igreja de segunda a sábado aqui, a igreja aberta. Só apertar a campainha e dizer para a menina, eu quero entrar aí para orar. Você pode entrar e orar a hora que você quiser, o meio-dia, as 2 horas, 3 horas, 4 horas. Pelo menos até às 16 horas você pode vir aqui, que alguém vai estar aqui para abrir a igreja para você. Menos a segunda-feira. Vamos orar este ano. E vamos pedir ao Senhor, como os discípulos pediram nesta oração de Atos 4. Senhor, estamos vivendo tempos difíceis, incompreensíveis, aonde os homens não mais têm prazer de ouvir a Tua palavra. Estamos como Teu povo e como igreja, encurralado em um canto, sem voz, sem ação, sem perspectiva. Estamos desanimados, Senhor, fragilizados pelas lutas dos dia a dia. Ó Senhor, o Teu povo se encontra aqui mais uma vez reunido, clamando ao Senhor para que venha sobre nós, desça sobre nós com poder e graça, abale as nossas estruturas e nos ajude a pregar com intrepidez, com coragem. Venha nos encorajar novamente a pregar a Tua palavra, a começar na minha casa, a começar no meu ambiente dos dias que eu vivo, para que, Senhor, enquanto pregamos, os sinais poderosos da Tua ação venham acontecer diante dos Teus olhos e diante dos olhos do povo. Que haja cura, que haja milagre, conforme a Tua vontade. Mas o primeiro ponto da nossa oração é que o Senhor nos ajude a pregar com intrepidez. Quem sabe nós, neste ano, começando a orar assim e nos posicionar assim diante do Senhor, as estruturas serão abaladas. Corações enrijecidos, petrificados, serão agora amaciados, trocados por um coração de carne e serão cheios do Espírito Santo. Bocas mentirosas serão agora bocas verdadeiras. Mentes perversas serão santificadas em Cristo Jesus. Corpo usado para a degradação da fé, para o escândalo,
agora será templo e morada do Espírito Santo de Deus. Comportamentos inadequados, vergonhosos, piadinhas com duplos sentidos, falas que não devemos falar, palavras que não podemos mencionar. Agora estaremos mencionando a palavra de Deus, o poder de Deus, o Evangelho de Deus, as histórias de Deus, o conteúdo de Deus das Escrituras em todos os corações. Que o ano de 2025, Igreja do Deus Vivo, seja o ano da nossa transformação, do nosso arrependimento, do aproximar de Deus, mesmo mediante as dificuldades. Longe de mim desejar para você e profetizar na sua vida qualquer tipo de prosperidade. Mas o que eu vejo e enxergo nas Escrituras, em nome do Senhor Jesus, eu deixo no seu coração nesta manhã. Que as palavras do Senhor, elas são eficazes para nós nos dias de hoje. Então venha ouvi-la e praticá-la. E assim nós vamos receber tudo o que é necessário da parte do Senhor para continuarmos caminhando. Mesmo em tempos de dificuldade. Não vai faltar nada para a nossa caminhada. E se o Senhor quiser te dar prosperidade e abundância, que assim seja, amém, louvado seja o nome do Senhor. Porque nós temos na Bíblia as pessoas que receberam neste mundo muitas coisas boas, mas também deixaram um ensinamento poderoso para as nossas vidas. Pagaram um preço tremendo por isso. Se você está disposto a pagar o preço para viver uma prosperidade diante do Senhor e diante dos homens, que assim seja na sua vida. Contudo, que Deus olhe para nós e nos encoraja a arrependermos e pregar a palavra de Deus em todo o tempo, para que estruturas sejam abaladas. E oraram, volta ao versículo 31 para a gente encerrar. E oraram, vamos ler junto, igreja? Vamos ficar de pé, vamos? A gente já vai aproveitar e ficar em pé e já vai caminhar para casa. Vamos ler junto, bem forte, vamos lá? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Amém, igreja? Vamos caminhar assim este ano de 2025? Vamos sim, vamos, Jorginho. Estou contigo, estamos juntos. Obrigado, Deus, por esta manhã, obrigado por rever nossos irmãos. Oh, Jesus, louvado seja o teu nome. Tem outros irmãos que estão viajando ainda, meu Pai, estão aí visitando os entes queridos. Senhor, a nossa oração é mesmo que eles possam ir e voltar na paz e na segurança do Senhor. E nós, que o Senhor já nos permitiu ficarmos por aqui, nos ajude também nessa caminhada, protegendo o teu povo, conduzindo o teu povo, Deus. Mas nesta manhã que a tua palavra impactou os nossos corações, oh Deus, queremos que ela seja selada pelo teu Espírito em nosso coração. Ao sair da tua casa, não vamos sair da tua presença. Ao receber esse compromisso não será esquecido. Não será, Deus, deixado de lado. Pelo contrário, será buscado, desejado, praticado, Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, que este ano na IPB da Glória, ou em outro lugar que o Senhor achar, que deva acontecer essas verdades, que assim seja, que este ano aqui seja o ano do arrependimento, seja o ano da santificação, seja o ano, Deus, da prática dos dons e talentos da tua igreja, a saber, pregar a tua palavra na unção e no discernimento do teu Espírito. Pai, que este ano corações sejam abalados, estruturas sejam modificadas, pelo poder da tua palavra pregada neste lugar e aonde quer que esteja um de nós. Que as estruturas sejam modificadas em nome de Jesus. E enquanto o teu povo pregar, Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos dos altos céus e opera os sinais e prodígios conforme a tua vontade no meio do teu povo. Que o teu povo, Deus, perceba, sinta a tua presença e o teu agir. E assim, Deus, possamos viver na certeza do teu cuidado e da manifestação do teu Espírito entre nós. Ó Pai, se o Senhor achar graça diante de nós nesta manhã, traga o teu povo de volta hoje às 19 horas e outros mais. E traga o teu povo às reuniões de oração. E faz com que o teu povo faça de sua casa um lugar de oração.
e comece a abalar as estruturas da minha casa, Deus. E assim abala as estruturas de todos os lares que o Senhor nos fez conhecer. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Em nome do Senhor Jesus que oramos, hoje e sempre. Amém. Ide em paz. Que Deus da paz te acompanhe sempre.